Grandes viagens, rotas e destinos. O roteiro que necessita para as suas férias de verão. Uma viagem com 10 paragens em destinos fantásticos e paradisíacos neste planeta azul por muitos desconhecido. Saiba quando ir, o que fazer e quanto pode gastar. Grandes viagens. Nós damos-lhe a rota. Você escolhe o destino. Só tem de estar preparado para fazer as malas e descolar. Grandes viagens, rotas e destinos. Seja bem-vindo a mais uma paragem nesta longa viagem pelas rotas e destinos desta série das Grandes Viagens 2019. Desta vez visitamos uma das cidades que mais orgulha as hostes para os lados do mar Adriático, com um passado repleto de histórias para contar e um presente que vai dar que falar por muitos e longos anos e para sempre registado em ecrãs de TV. Imagine-se a vaguear por ruas e ruelas que serviram de cenário para uma das séries com mais sucesso na história da televisão mundial até aos dias de hoje. Já está curioso, certo? Então venha daí, aproveite a embalagem e venha conhecer uma cidade que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Conhecida como a Pérola do Adriático, está localizada no extremo sul da Croácia, aquecido pelo glorioso sol do Mediterrâneo durante grande parte do ano. Uma fortaleza dos contos de fadas com belas igrejas barrocas, góticas e renascentistas, palácios aristocráticos, casas com telhados vermelhos, mosteiros magníficos e a história fascinante. É quase impossível sentir algo além de entusiasmo e inspiração. Vagueie pelas animadas boutiques, mercados e bares, saboreie frescos frutos do mar enquanto se surpreende com o pôr do sol no mar. Ande pelas icónicas muralhas ou apanhe o teleférico para o Monte São Sérgio para as vistas mais espetaculares de Dubrovnik. Na verdade, este é um local assombroso com a sua espantosa cidade velha que se tornou Património Mundial da Unesco em 1979. Os seus inúmeros atrativos, incluindo a bem preservada muralha por onde é possível passear, é o cartão de visita de Dubrovnik e que brilha literalmente ao sol. Não admira que muitas pessoas considerem Dubrovnik uma pedra preciosa. De facto, as origens da língua croata e a sua literatura clássica podem ser atribuídas à cidade de Dubrovnik, e a cidade permanece o epicentro da cultura, arte, música e ciência. Tudo isso rodeado pela vista do mar azul brilhante, praias deslumbrantes e ilhas idílicas. A zona considerada hoje a Cidade Velha foi concluída no século XIII e continua imutável até hoje. É rodeada por altas muralhas e baluartes e existem apenas duas entradas para o Stradun, a esplanada da cidade. Um dos maiores prazeres que poderá ter é tomar uma bebida num dos muitos cafés da zona ao pôr do sol, guardado por uma imagem do patrono da cidade, São Brás ou Sveti Vlaho para os locais. São Brás é o patrono de Dubrovnik e essa devoção é patente nos mais variados monumentos e iniciativas em toda a Cidade Velha. Há uma igreja barroca construída entre 1705 e 1717, onde figura uma estátua prateada do patrono no altar, segurando uma maquete da cidade. Todos os anos, em fevereiro, durante o Festival de São Brás, a estátua é trazida para o exterior, onde pode ser apreciada por todos os habitantes. Os vitrais da igreja são relativamente recentes, tendo sido colocados na década de 70 do século XX.
Segundo a tradição histórica, Ragusa foi fundada no século VII numa ilha rochosa de nome Laos, a qual servia de abrigo a refugiados latino-dálmatas da cidade próxima de Epidauro ou Ragusa Velha, a moderna Cavtat, que fugiram da cidade por causa das invasões eslavas. Segundo alguns, a fundação ocorreu em 614 e resultou da fusão de duas pequenas localidades. Laos, um povoado de uma pequena ilha da costa meridional da Dalmácia, para onde se dirigiam os já referidos refugiados, e Dubrava, um povoado de pescadores e imigrantes eslavos ao pé do Monte São Sérgio. A prosperidade da cidade sempre foi baseada no comércio marítimo. Na Idade Média foi a capital da República da Ragusa, a única cidade-estado no Adriático Oriental a rivalizar com Veneza, atingindo o seu apogeu nos séculos XV e XVI. Em 1991 foi cercada e bombardeada por forças militares da Sérvia e Montenegro, na sequência da fragmentação da Jugoslávia, o que provocou grandes estragos. O atual nome croata foi adotado oficialmente em 1918, após a queda do Império Austro-Húngaro. Comecemos agora uma visita guiada por algumas zonas da cidade. Se entrar na cidade pelo portão de Pil, que desde o século XV é a entrada tradicional para a cidade velha, onde poderá apreciar uma estátua de São Brás. Encontrará à sua frente o Stradon. Aqui encontrará a fonte de Onofrio, construída em 1438. Esta fonte ficou bastante danificada durante o terremoto de 1667 e nas batalhas de 1992. Fazia parte do sistema de abastecimento de água construído nos séculos XV e que trazia água desde o rio Dubravaca a 12 km de distância. À sua direita encontra-se o mosteiro franciscano, cuja fachada principal ficou destruída no terremoto de 1667, tendo sido posteriormente reconstruída. Alberga no seu interior uma das mais antigas farmácias da Europa a operar desde 1391. No lado oposto do Stradon fica a coluna de Orlando, junto à igreja de São Brás e à praça de Sponza. Aí encontrará o palácio que foi construído em 1522 e que sobreviveu ao terremoto. Ao longo dos séculos, o palácio tem uma grande variedade de usos, tendo sido inclusive o local onde se cunhavam as moedas da República da Ragusa. Atualmente alberga os arquivos municipais e exposições temporárias durante o Festival de Verão. É também um local de exibição de uma exposição permanente dedicada aos defensores da cidade ao longo dos tempos, que inclui um memorial aos que perderam a vida na guerra entre 91 e 95. Se pretende ver algo mais moderno do que os monumentos históricos de Dubrovnik, tem de visitar o Museu 5D para ter uma experiência absolutamente diferente da cidade. Este museu pretende dar aos visitantes a oportunidade de aprender mais sobre Dubrovnik utilizando a mais recente tecnologia 5D, realidade virtual e projeção de hologramas. O museu está localizado no convento de Santa Clara, junto ao portão Pile. No final do tour, aproveite para descontrair e beber um copo. O Buza Bar é um dos bares mais conhecidos em Dubrovnik para uma bebida fresca ao final da tarde com vistas privilegiadas sobre o mar Adriático. Localizado mesmo em cima da falésia, é o único bar virado para o lado do mar junto às muralhas da cidade. Os preços são, como é de esperar, elevados, mas a vista compensa. É também um local de eleição para quem gosta de saltar da falésia diretamente para as águas cristalinas do Adriático. Good. Got there. Beautiful. Ladies and gentlemen, welcome to episode 8. Really inspiring. Thanks. You're not Robin of Locksley anymore. You're Robin Hood.
Dubrovnik tem uma magia tão forte que ultrapassa o real e transborda para a ficção, dando vida a cenários de filmes tão recentes como Star Wars, Episódio 8, O Último Jedi e Robin Hood, A Origem. Mas foi a aclamada série de TV Guerra dos Tronos que, ao utilizar todo o esplendor de Dubrovnik para ilustrar o mundo imaginário de George Martin, aumentou ainda mais a popularidade da cidade como destino turístico, acrescentando uma dimensão à substância desta maravilhosa cidade. As temporadas sucederam-se, mas Dubrovnik manteve o seu lugar de destaque como local de filmagens para a série, em particular como palco preferido da recriação da capital do reino, King's Landing. Alguns países exibem vários locais de filmagens, tais como Irlanda, Marrocos e Espanha, e na primeira temporada Malta foi o local privilegiado, em particular as cidades de Medina e Valletta. Mas a partir da segunda temporada da série, Dubrovnik afirmou-se como a escolha para dar vida a King's Landing, a capital dos Sete Reinos. Para quem seguiu a Guerra dos Tronos, é um privilégio estar nos lugares mais icónicos da série. Para quem ainda não seguiu as aventuras dos Stark e dos Lannister, ver com os seus próprios olhos alguns dos cenários fabulosos que dão vida à série pode ser uma ótima razão para começar a vibrar com a Guerra dos Tronos. De uma forma ou de outra, seguir um roteiro próprio em Dubrovnik e descobrir um mundo imaginário dentro do mundo real é uma experiência muito divertida. Venha connosco na aventura de descobrir alguns dos locais a visitar e que serviram de cenário de filmagens da Guerra dos Tronos em Dubrovnik. As muralhas de Dubrovnik são motivo de orgulho para a cidade. Construídas entre os séculos XIII e XVI, estão ainda hoje incrivelmente bem preservadas. Continuamente ampliadas e fortalecidas ao longo da sua história, nunca foram trespassadas por um exército inimigo, destacando-se entre algumas das maiores fortificações alguma vez construídas. As muralhas estendem-se por 1940 metros, envolvendo toda a cidade velha. E apesar de surgirem frequentemente em diversos episódios da série, são infinitivamente mais impressionantes ao vivo. Nenhuma visita à cidade seria completa sem um passeio pelas muralhas e nada supera a vista do topo, especialmente ao entardecer, quando poderá desfrutar de uma das melhores perspectivas sobre os telhados de King's Landing e o mar Adriático. Formando um quadrilátero irregular, as muralhas da cidade são encabeçadas em cada um dos seus vértices por uma fortaleza. Guardando a extremidade norte da cidade velha, está no seu ponto mais alto a imponente torre medieval de Mincheta, originalmente construída no século XIV. O nome da torre deriva do nome da família Mensetic, que possuía o terreno no qual a torre foi construída. Devido à sua altura e volume notáveis, é muitas vezes considerada o símbolo da cidade. Na série, este lugar representa a House of the Undying, onde Daenerys se dirige na tentativa de recuperar os seus dragões depois de estes terem sido roubados. Localizado na vertente oeste da muralha, a Porta de Pil é uma das principais entradas da cidade. Construída em 1537, é a entrada mais movimentada e um ponto de partida natural para qualquer visita a Dubrovnik. Ainda hoje, não é difícil imaginar o momento da história em que a ponte levadiça era içada todas as noites numa cerimónia que culminava com a entrega das chaves da cidade ao governador. Hoje em dia, o portão permanece aberto, acolhendo todos os visitantes. Sinta-se como um rei ou rainha por um dia e atravessa a ponte de pedra em direção à cidade velha. Observa atentamente o arco renascentista, sobre a qual se encontra a estátua de São Brás, santo padroeiro da cidade, dando as boas-vindas a quem visita Dubrovnik. Uma vez transporto o portão, reconhecerá o lugar onde a corte real foi atacada pela multidão faminta depois de acompanharem a princesa Mircella ao barco que a levaria a Dorne. Apesar de acompanhado por apenas alguns guardas, o rei Joffrey ordena impetuosamente que os seus soldados dizimem a multidão, provocando um motim. Serpenteando ao longo da cidade velha, lado a lado com a muralha, a Rua de São Domingos é uma das mais charmosas de Dubrovnik. De um lado, as muralhas, alteando-se sobre a rua e os seus transeúntes, e de outro, os imponentes edifícios de traça medieval com as suas pitorescas portadas verdes. Nesta rua fica também o impressionante mosteiro dominicano do século XIV, que durante séculos desempenhou um papel determinante na vida cultural da cidade. O belo claustro gótico e a igreja, ricamente decorada no interior, justificam definitivamente uma visita. A escadaria externa que conduz à porta sul da igreja será muito provavelmente reconhecida pelos fãs da Guerra dos Tronos, pois foi aqui que ocorreu o protesto contra os Lannisters, bem como muitas outras cenas do mercado de King's Landing.
Esta escada está gradualmente a tornar-se numa das mais famosas do mundo desde que Cersei Lannister as percorreu despida e humilhada publicamente, em punição pelo adultério cometido, fazendo lembrar os degraus romanos da Praça de Espanha. Esta bela e elegante escadaria barroca conduz os transeuntes até à igreja jesuíta de Santo Inácio de Loyola e ao colégio jesuíta do século XVII. A quando da sua construção, vários edifícios foram demolidos, dando lugar ao complexo barroco mais representativo da cidade. A igreja é especialmente deslumbrante, decorada com retratos que retratam momentos da vida do seu padroeiro. O seu campanário alberga também o sino, o mais antigo de Dubrovnik. Red Keep, residência real de King's Landing, é no mundo real a fortaleza de Lovienac. Foi aqui que ocorreu o torneio em honra do rei Joffrey, bem como onde Cersei Lannister confiou a Petyr Baelish a tarefa de descobrir Arya. Construída fora das muralhas da cidade, sobre uma rocha de 37 metros de altura, com vista para o mar, esta fortaleza destaca-se pelo papel importante que desempenhou na longa disputa da cidade de Dubrovnik face ao poder veneziano. De formato triangular, a espessura das paredes voltadas para o exterior atinge os 12 metros, enquanto a fachada de frente à cidade possui propositadamente apenas 60 centímetros de espessura. Isto para que, caso a fortaleza fosse tomada pelo inimigo, pudesse ser facilmente destruída a partir do interior da cidade. Sobre a entrada principal encontra-se a famosa inscrição gravada na pedra, na qual se pode ler Non bene pro toto libertas venditure auro, ou seja, a liberdade não pode ser vendida nem por todo o ouro do mundo. Os fãs da Guerra dos Tronos irão compreender. Entre a fortaleza Lovienac e as muralhas da cidade encontra-se este fabuloso porto antigo. Este tem realmente uma aura cinematográfica, sendo o local de algumas cenas com grande impacto visual e emocional. Também poderá visitar o Palácio dos Reitores, construído em 1441, agora transformado em museu municipal e onde ocorrem sumptuosas e históricas exposições. É o mais rico palácio de Dubrovnik e na série também dá corpo à riqueza de uma personagem, o Rei das Especiarias. Nesta cena, Daenerys Targaryen pede uma audiência com o Spice King para conseguir ajuda a preparar uma frota que o leve de regresso a casa, ou seja, King's Landing. O luxuoso Hotel Belvedere, em tempos de 5 estrelas, foi destruído em 1991 durante um cerco de vários meses que massacrou a cidade, mas que veio a culminar na independência da Croácia face à antiga Jugoslávia. Durante esse período, dezenas de refugiados procuraram abrigo neste mesmo hotel. Em tempos, um dos mais impressionantes complexos de luxo do Adriático tem permanecido abandonado desde então. Durante anos, turistas e moradores locais visitavam o local em busca de um refúgio, longe da cidade movimentada, desfrutando das suas praias desertas quase privativas. No entanto, recentemente adquirido pelo milionário russo Viktor Vekselberg, o edifício abandonado dará futuramente lugar a um hotel ultra luxuoso construído sobre as ruínas do antigo complexo. O hotel foi utilizado como cenário para a tão esperada batalha entre Oberyn e a Montanha, filmada no anfiteatro exterior do hotel, com vista para o mar azul turquesa de Dubrovnik. Localizada a apenas algumas centenas de metros da costa de Dubrovnik, encontra-se a ilha de Lokrum, facilmente acessível através de uma curta viagem de barco partindo do antigo porto da cidade. Esta ilha exuberante é pequena em dimensão, menos de 1 km de largura, mas rica nos vários atrativos que tem a oferecer aos seus visitantes. Em Lokrum poderá encontrar um lago salgado que se une ao mar aberto, destino favorito entre os nadadores, a par das suas praias naturais, ideais para quem pretende camuflar as típicas marcas do fato de banho. Aprecie as plantas exóticas e os pavões que vagueiam pela ilha, ambos introduzidos pelo arquiduque Maximiliano no século XIX. Na série Guerra dos Tronos, Lokrum transforma-se na cidade de Kart, com um mosteiro fazendo as vezes de House of the Undying.
Entre na loja de souvenirs especialmente pensada para todos os fãs da Guerra dos Tronos e tire uma fotografia na famosa réplica do Trono de Ferro depois de comprar uma das muitas peças de memorabilia e vestuário temáticas. Encontrará esta pequena loja num recanto escondido de uma das muitas escadarias íngremes que ladeiam a principal artéria da cidade. Percorrendo estes becos, escada acima e escada abaixo, não será difícil compreender porque Dubrovnik oferece o cenário perfeito a King's Landing. A melhor época do ano para visitar Dubrovnik é entre maio e setembro, quando as temperaturas são mais agradáveis e a chuva é menor. Se viajar durante a época alta, em particular nos meses de julho e agosto, é aconselhável fazer a reserva do hotel com a maior antecedência possível. A cidade de Dubrovnik tem um clima mediterrâneo, com meses de verão quentes e relativamente secos e meses de inverno úmidos com temperaturas moderadas. No verão, as temperaturas máximas médias variam entre 25 e 29 graus e as mínimas oscilam entre os 19 e 22, com diferenças térmicas pouco significativas entre o dia e a noite. A chuva está presente neste período, embora seja reduzida. O mês mais seco é julho. Verdadeira pérola do Mediterrâneo, a cidade de Dubrovnik é um dos destinos mais populares do verão da Croácia, graças à beleza da cidade no seu mar cristalino e à habilidade de combinar relaxamento e diversão. Dubrovnik oferece uma nightlife que é apropriada para todas as idades e gostos e concentra-se dentro das muralhas que cercam o seu centro histórico, um labirinto de pequenas ruas no qual podemos encontrar alternadamente discotecas, bares, galerias e locais de música ao vivo que animam a cidade velha até altas horas da madrugada. Escondidos entre as ruas e praças de mármore pálido, existem os clubes noturnos onde poderá beber, conhecer pessoas e dançar, especialmente desde o início da Stradum, a rua principal da cidade velha. A vida noturna em Dubrovnik começa todas as noites depois de escurecer, quando as pessoas começam a subir e descer a rua principal. No meio desta caminhada habitual, os bares tornam-se lentamente mais lotados. A maioria deles são pequenos e acolhedores. No entanto, o que lhes falta em tamanho é compensado na sua quantidade. Em todas as ruas da cidade pode encontrar inúmeros clubes de strip, bares e pubs, uns mais populares que outros. Um dos mais importantes eventos culturais é, sem dúvida, o Festival de Verão de Dubrovnik, que se realiza todos os anos entre julho e agosto. Durante este festival, as ruas e praças da cidade se tornam um verdadeiro palco onde joga o teatro, danças, mas principalmente os shows com música ao vivo que vão do clássico ao jazz até à música contemporânea. Um evento imperdível para todos os amantes da música. Dubrovnik não é tão conhecida pela exuberância das suas praias, mas principalmente pela sua história e pelo centro histórico maravilhoso que preserva testemunhos de outros séculos. Mas isso não quer dizer que Dubrovnik não tenha seus atrativos para aqueles que querem aproveitar o mar cristalino típico da Croácia e surpreender-se com belas praias para todos os perfis de viajantes. Algumas das praias são conhecidas pelos movimentados cafés e bares, enquanto outras são baías silenciosas em formato de lua que vão agradar os que preferem ambientes mais tranquilos. Só não esqueça que as praias da Croácia são, em sua maioria, de pedras e não de areia. Portanto, leve sapatilha de mergulho ou havaianas para ficar mais confortável. Sugerimos que conheça e visite a Banja Beach, talvez seja a praia mais famosa de Dubrovnik. A praia é lindíssima, tem uma boa estrutura e ainda oferece vista privilegiada para as muralhas da cidade. Esta também é uma praia mais acessível e turística de Dubrovnik e está situada a uma curta caminhada do portão de Ploče, sendo possível chegar lá numa caminhada não superior a 15 minutos. Caso não tenha muito dinheiro para gastar em alojamento, sugerimos o moderno e íntimo Hotel Astaria, que oferece vistas maravilhosas sobre o mar Adriático e situa-se diretamente na praia. Numa localização pacífica em Mlini,
na bela Riviera de Dubrovnik. O Asteria fica apenas a 15 minutos de carro da cidade e a 20 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Dubrovnik. Em Mlini dispõe de uma seleção de tabernas, de pizzarias, de lojas e de cafés. Os hóspedes podem desfrutar do agradável passeio marítimo à volta da Baía Zupa. A encantadora e a recém-renovada propriedade providenciam um serviço profissional e dedicado. Está disponível acesso Wi-Fi gratuito no átrio e um amplo parque de estacionamento gratuito. O alojamento de 5 noites poderá rondar-lhe os 410 euros por pessoa. O Aeroporto Internacional de Dubrovnik está localizado a 20 km a sudeste da cidade, sendo uma das principais portas de entrada para visitar este destino turístico que recebe mais de 1 milhão de turistas por ano. Ao aterrar neste aeroporto, dispõe de várias opções para chegar ao centro da cidade, tais como autocarro, táxi ou alugar um carro. Já ficou convencido e desejoso de visitar esta cidade fantástica? Se sim, então vamos saber quanto é que poderá gastar numa viagem de 7 dias. Não existem ligações diretas de Portugal a Dubrovnik, por isso será necessário fazer escala em outro aeroporto europeu que, salvo raras exceções, são feitas em Itália. Sendo assim, a viagem para 2 pessoas de Lisboa a Dubrovnik poderá custar um valor aproximado de 805 euros. Nas contas finais poderá contar com o valor total em alojamento e voo de 1.618 euros para 2 pessoas. Este valor poderá sempre variar consoante as companhias aéreas e horários de voos. Foi assim que fizemos mais uma grande viagem, desta feita pelos Balcãs, onde ficamos a conhecer uma das cidades mais emblemáticas da Croácia. Aproveite a sugestão e sinta-se como uma verdadeira estrela de cinema quando passear nas ruas e ruelas de Dubrovnik.